O jornalista Guilherme Amado, da revista Época, que é uma das revistas do Grupo Globo, colocou na sua coluna de hoje, 11 de dezembro, uma denúncia muito séria. Segundo o Guilherme, ele obteve documentos que mostravam que a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, produziu ao menos 2 relatórios que beneficiavam diretamente a defesa de Flávio Bolsonaro, mostrando os caminhos para eles conseguirem anulação do processo envolvendo o senador e Fabrício Queiroz. Essa relação de Bolsonaro, Flávio e a própria ABIN já estava sendo escancarada porque nós tivemos uma reunião em meados do segundo semestre, uma reunião aparentemente secreta, fora da agenda, com o presidente da República, o Flávio Bolsonaro, o próprio chefe da ABIN, que é o general Augusto Heleno, porque ele é o ministro do GSI e o GSI é responsável pela ABIN, e os próprios responsáveis e diretores da Agência Brasileira de Inteligência. Aquilo foi um escândalo na época, mas nós não tivemos mais informações, e agora nós temos. A ABIN, um órgão republicano, que serve para o país inteiro, foi deslocada de sua função para beneficiar a família Bolsonaro, em específico o filho Flávio Bolsonaro. É claro que isso é um escândalo, é claro que isso é corrupção, porque a instituição republicana não serve especificamente a uma pessoa, ela serve ao país como um todo. Isso mostra toda a deterioração da República que aqui no canal nós estamos falando já há muito tempo e explicamos bem aqui no livro E daí Desmitificando a Farsa Bolsonaro. Se você quiser comprar o livro, os links estão todos aqui na descrição do vídeo e eu falo mais sobre esse processo de destruição das instituições republicanas pelo presidente Bolsonaro. E tendo esse relato agora do Guilherme Amado, que eu vou ler para vocês daqui a pouquinho, fica muito claro que Bolsonaro queria sim intervir na Polícia Federal para beneficiar os seus próprios filhos. Todo aquele imbróglio envolvendo o Sérgio Moro, mudança de chefia na Polícia Federal, no fim das contas era para beneficiar os próprios filhos. Ah, é claro que era, todo mundo já sabia. Tudo bem, a gente tinha a suspeita. Agora, vendo o que o Guilherme Amado escreveu na coluna dele hoje na revista Época, a gente tem de fato a certeza. Bolsonaro queria usar a Polícia Federal para beneficiar Flávio Bolsonaro. Porque nós sabemos que a grande questão envolvendo as rachadinhas não é desvio de dinheiro público, algo que vai afetar Bolsonaro como sendo alguém honesto e isso vai destruir a imagem de honestidade do presidente da República. Esse não é o problema. O grande problema é que o esquema das rachadinhas tinha ligação com as milícias do Rio de Janeiro. O Adriano da Nóbrega, nós sabemos quem é o Adriano da Nóbrega, miliciano que foi morto no início do ano, que era quase um sócio, entre aspas, do Flávio Bolsonaro no esquema das rachadinhas, fazia parte desse processo. Porque 2 contas que eram administradas pelo próprio Adriano eram abastecidas com o dinheiro das rachadinhas. Então as rachadinhas e o Adriano, eles são a porta de entrada da família Bolsonaro com as milícias e com o crime organizado do Rio de Janeiro. E isso é muito, mas muito sério, porque mostra a ligação direta do presidente da República com o crime organizado. Isso não é simplesmente um crime do colarinho branco, um crime de corrupção. Não, é um crime comum. Mas vamos ler aqui o que o Guilherme Amado falou no texto dele hoje da revista Época. Vou ler alguns trechos e já aproveite, deixe seu like, 250 likes em menos de uma hora, é sempre a meta do canal. A ABIN fez relatórios para orientar a defesa de Flávio Bolsonaro na anulação de caso Queiroz. Documentos foram enviados para Flávio em setembro e repassados por ele para seus advogados. Esses documentos foram feitos para permitirem embasar um pedido de anulação do caso Queiroz. Nos 2 documentos, obtidos pela coluna e cuja autenticidade e procedência foram confirmadas pela defesa do senador, a ABIN detalha o funcionamento da suposta organização criminosa em atuação na Receita Federal, que, segundo suspeita dos advogados de Flávio, teria feito um escrutínio ilegal em seus dados fiscais para fornecer o relatório que gerou o inquérito das rachadinhas. Enviadas em setembro para Flávio, repassados por ele para seus advogados, os documentos contrastam, tá difícil, a gente tá ficando mais velho, então tem que chegar mais pertinho, o celular é pequenininho, agora quando a gente aumenta como fica mais claro. Contrastam com uma versão do general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, que afirmou publicamente que não teria ocorrido a atuação da inteligência do governo após a defesa do senador levar a denúncia a Bolsonaro, a ele e a Alexandre Ramagem, diretor da ABIN, em 25 de agosto. Um dos documentos é autoexplicativo ao definir a razão daquele trabalho. Em um campo intitulado Finalidade, entre aspas, cita defender Flávio Bolsonaro no caso Alerj, demonstrando a nulidade processual resultante de acessos imotivados dos dados fiscais de Flávio Bolsonaro.
Então aqui tem outros textos, mas vocês já conseguem, tem outros trechos aqui, e vocês já conseguem perceber que de fato houve um uso irregular, ilegal e criminoso por parte da ABIN. Por que criminoso? Pelo seguinte, se o Flávio Bolsonaro de fato está envolvido com o esquema das rachadinhas e aparentemente está, o Ministério Público mostrou isso, e o esquema das rachadinhas leve para a ligação da família Bolsonaro com o crime organizado do Rio de Janeiro, ao usar a ABIN, ao usar o Alexandre Ramagem, ao usar o próprio general Augusto Heleno para acobertar esse caso, todos eles são cúmplices. Todos eles. Então, se a família Bolsonaro tem ligação com as milícias e com o crime organizado do Rio de Janeiro, agora Alexandre Ramagem e também o general Augusto Heleno também têm ligação com o crime organizado do Rio de Janeiro. Porque eles acobertaram, usando uma instituição pública, usando uma instituição republicana, eles beneficiaram Flávio Bolsonaro. Portanto, se Flávio for considerado criminoso, Augusto Heleno, Alexandre Ramagem também são, porque são cúmplices. Primeiro já são porque corromperam as instituições e isso, claro, é corrupção. Agora, se for mostrada a ligação com o crime organizado, o que Augusto Heleno vai poder dizer? Ele também vai ser considerado um bandido, porque ele estava acobertando o bandido, ele é um cúmplice. Olhem só que situação nós chegamos. A que ponto nós chegamos? Eu espero, claro, que a oposição tome as suas medidas. Com relação ao caso do filho 04, o Renan Bolsonaro, aparentemente há uma movimentação dos deputados para pedir ao Ministério Público um inquérito em cima do que está acontecendo com o filho do Jair Bolsonaro, o 04, Jair Renan. Eu espero que haja alguma providência contra o general Augusto Heleno. Porque esse esquema das rachadinhas que mostra a ligação de Bolsonaro com as milícias do Rio de Janeiro está puxando todas as instituições republicanas, ou pelo menos as instituições mais próximas de Bolsonaro, também para o buraco. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e me siga no Twitter, @profileoficial.